Olá, meus amigos, meus irmãos, paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós estaremos, como nós nos referimos na semana passada, na lição número 6. Na lição número 6, nós estamos falando nesse trimestre sobre as promessas de Deus. E entre elas está a que nós iremos falar hoje. Nós falaremos hoje sobre a promessa da cura divina. Promessa da cura divina. Muitas especulações, muitos entendimentos errados. E hoje nós vamos trazer aqui para os irmãos verdadeiramente o que a Bíblia fala a respeito disso, o que as Escrituras Sagradas falam a respeito da cura divina. O nosso assunto de hoje, meus amados, vai falar muito sobre a origem da doença, a sua consequência e a promessa da cura divina, que é o nosso material de trabalho nesta data. O texto que foi sugerido pela CPAD, através da revista das escolas bíblicas, é Isaías 53, de 1 a 5, Mateus 8, de 14 a 17 e Tiago 5, 14 e 15. São textos bastante interessantes, vão trazer luz à nossa mente a respeito de tudo isso. Meus amados, no Calvário de Cristo, meus irmãos, ele através do Calvário, ele operou de uma forma completa na vida do ser humano. Nós precisamos entender isso, ou seja, ele operou na alma, operou no espírito e operou também no nosso corpo. Okay? Além de ser liberto do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Isso precisa ficar bem claro para cada um de nós. O que de início assim nós precisamos ressaltar aos irmãos é que a vontade de Deus ela é soberana. Nós devemos respeitá-la e precisamos entender muito bem isso. E hoje nós entenderemos tudo a respeito dessa vontade soberana de Deus. Havendo ou não cura, meus amados, nós precisamos respeitá-la. Vocês entendem isso? Embora seja difícil pela perspectiva humana conviver com o sofrimento devido à saúde e inclusive orarmos muitas vezes sem ver os resultados, né, que nós desejamos, o que nós devemos entender é que o nosso sofrimento e os nossos sentimentos, eles são profundamente sentidos por Deus. Deus sente tudo aquilo que nós sentimos. O que nós precisamos entender é que para nós, os salvos, eu e você que está assistindo essa aula, todo o sofrimento que possa vir sobre nós, ele se torna, como eu vou dizer, ele se torna um meio pelo qual Deus traz bênçãos ainda maiores para cada um de nós. Basta para isso nós lermos ali Romanos 8, 26 e 28. Além disso, meus amados, a assistência médica, ela é fundamental e nós precisamos buscá-la de uma maneira geral. Nós precisamos estar e conviver com ela, porque nós convivemos com ela. A graça de Deus, meus amados, que é distribuída para todas as pessoas, ela inclui o dom da ciência médica. Nós precisamos entender isso. Lucas 10, de 33 a 55, nós temos ali a parábola do bom samaritano. Basta uma leitura deste texto que você vai entender que existe a necessidade da interferência humana em alguns casos. É claro que existe. Ao mesmo tempo que nós buscamos assistência médica, meus amados, nós devemos buscar também em oração. Então, não é só um ou só o outro. Nós temos, como seres humanos que somos, buscar em oração a cura divina, mas nós temos também que buscar, através da ciência médica, a nossa cura. Ok? Então nós temos sim que, através da oração, buscar a ação de Deus. Lá em Filipenses 4:6 nos diz isso: não estejais inquietos por coisa alguma, né? Mas em tudo, nós temos que, em tudo, pela oração e pela súplica, darmos ação de graças, e assim
nossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Nós precisamos ter esse tipo de relação com Deus. Não se esqueçam jamais que o nosso relacionamento contínuo com Deus sempre nos livrará, meus amados, de todas as questões que possam atrapalhar a nossa cura, que possam vir a atrapalhar a nossa vida. Tiago 5,16 diz: confessai as nossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que nós possamos ser curados. É simples, a oração eficaz e fervorosa, feita por um justo, é de muito benefício, simples. Então nós necessitamos orar e necessitamos das orações dos santos. Entendam que toda a cura, ela vem de Deus, portanto, tanto pelo sobrenatural quanto pela intervenção médica. Toda a cura, ela vem de Deus. Deus de fato existe e Ele tem, meus amados irmãos, o poder de curar. Agora, em hipótese alguma, vocês creiam em um líder que te orienta a não procurar a medicina, a não procurar a psicologia. Entenda que procurar um médico não é fraqueza espiritual, não. Muitos querem afirmar isso, mas não é fraqueza espiritual de forma nenhuma. Muitos tentam também unir unicamente a doença ao pecado. Tudo para essas pessoas é demônio, tudo é pecado, tudo é falta de fé. Nós precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado com essas coisas, porque é de fato um assunto muito delicado. Vejam lá João 9, de 1 a 3, né? Quando Jesus passou e viu aquele cego de nascença, e os discípulos perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou? Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele mesmo ou seus pais? E Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem tampouco seus pais, mas assim se foi para que se manifestasse as obras de Deus. Amados, o mundo pós-moderno, meus irmãos, ele é paradoxical. Há muitos remédios, muitos hospitais, existem muitas clínicas, academias e tratamentos, e mesmo assim nunca houve tantas pessoas doentes fisicamente e mentalmente. Hospitais e clínicas, meus amados, abarrotados. Leva-se meses para se receber atendimento, a não ser que você seja um privilegiado e tenha planos de saúde. Em Isaías 53, no versículo 4, meus irmãos, a palavra hebraica makoube, a palavra usada é makoube, ela significa o quê? Dor, sofrimento, dor física, dor mental. Eu vou falar para vocês dos 3 textos que nós temos aqui. Nós temos o Isaías, temos o Mateus e temos Tiago. Então, em Isaías 53, 4, é isso, a palavra makoube, significa dor, sofrimento, dor física, dor mental. Lá em Mateus 8,16, a palavra seria daimonizomai. Daimonizomai, ou seja, estar sob o poder do demônio. Estar sob o poder no Antigo Testamento, meus irmãos, nós precisamos entender que essas seriam pessoas afligidas por enfermidades particularmente severas, tanto corporais quanto mentais, tais como paralisia, cegueira, surdez, perda de fala, epilepsia, melancolia, insanidade, inclusive, né? Na opinião dos judeus, meus irmãos, os seus corpos eles eram invadidos por demônios que os possuíam. Nós precisamos entender isso, que os possuíam não apenas para afligi-los com males, mas também para destronar a sua própria razão, a sua própria consciência, meus amados, e tomar o seu próprio lugar, tomar o lugar da mente daquela pessoa. Consequentemente, esses possuídos eles eram compelidos a expressar a mente e a consciência dos demônios que neles residiam. Acreditava-se que a cura deles requeria o quê? A expulsão
do demônio, para que se curasse a enfermidade que estava nele. Quando nós falamos do texto de Tiago, que está em Tiago 5, 14 e 15, o termo que é usado, leasteneu, o termo é asteneu, que quer dizer ser fraco, ser débil, estar sem força, sem energia, estar carente de recursos, indigente, pobre, debilitado, uma pessoa debilitada, uma pessoa também doente. Meus amados, sabendo que a cura divina se baseia na obra consumada, tá? O que significa essa obra consumada, meus irmãos? Significa que quando Jesus morreu na cruz, ele conquistou para os cristãos todas as bênçãos da cruz, e isso envolve a salvação, envolve a cura divina também. Nós devemos, portanto, crer que ele pode nos curar, sim, porque ele pode. Não tenha dúvida disso. Isso não quer dizer que ele vai curar a todos, entendam. Isso não quer dizer que ele vai curar a todos, e nem que nós possamos ou não possamos, meus amados, determinar que ele cure ou determinar que ele faça qualquer coisa, como nós vemos por aí em várias igrejas. Lembre-se que Jesus falou, né? Pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. O crente, ele não determina nada. Ele pede, nós precisamos entender isso. Isto é escritura, isto é o que o bom pastor ensina. Lembram que nós oramos? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus, meus amados. O próprio Jesus orando ao Pai disse, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas a sua. Meu Deus, simples, é desta maneira, é assim. Nós precisamos aprender a contextualizar a Bíblia, contextualizar tudo o que acontece. Não é simplesmente porque você tem que impor, você tem que dizer, você direciona. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir progredir um pouco mais nisso, vocês vão entender mais profundamente o que eu quero dizer. Meus irmãos, sem sombra de dúvida, a origem e as consequências. Sem sombra de dúvida, meus amados, a origem primária das enfermidades foi o pecado. Esse é o segundo assunto da nossa revista da Escola Bíblica. Então, este é o segundo assunto, que é a origem e as consequências do pecado no mundo. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, a origem do pecado foi a origem das enfermidades no mundo foi o pecado, ou seja, foi a queda no Éden. Antes não havia doença. Antes não havia, era o paraíso, né? Não havia doença, não havia envelhecimento, não havia morte. Mas mediante e após a desobediência a Deus, os habitantes da terra passaram a experimentar mudanças espirituais, mudanças físicas e mentais. Adão e Eva, foi avisado, né? Por Deus, mas Eva, ali tentada pelo diabo, ela desobedeceu o Criador e comeu da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e assim eles tiveram a percepção que não tinham anteriormente. Eles sentiram ali os efeitos do pecado, eles tiveram como primeira consequência o medo. E a partir daí se seguiram várias doenças, meus amados, psicossomáticas, porque você ataca a sua mente e a sua mente ataca o corpo. É dessa maneira que funciona. São doenças físicas advindas do emocional, e estas são até hoje, meus irmãos, as que mais agridem o homem. As que mais agridem o homem. Gênesis 3,16, a mulher, ele disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção, com o sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. É desta maneira. Como nós podemos ver, se não houvesse o pecado, não haveriam doenças. Se não tivesse ocorrido a queda do homem no Éden, nós não viveríamos ou conviveríamos com essas doenças. O ser humano agora, meus amados, distante
de Deus, quando eu falo agora, eu me refiro àquela época, né? Ele fez uso errado do seu livre-arbítrio. E se nós analisarmos a genealogia de Gênesis, nós percebemos que a expectativa de vida era bem elevada, mesmo depois da queda, porque antes da queda nós sabemos que nós viveríamos ali a eternidade, mas após a queda continuou ali também uma expectativa de vida elevada. Adão, por exemplo, ele viveu 930 anos, seu filho Sete, 912 anos, Enos viveu 905 anos, Cainã 910, Malalael 895, Jared 962 anos. Então, era bem elevada a expectativa de vida deles. O que viveu mais foi Matusalém, meus amados, com 969 anos. Jalameque viveu 777, e isto pode ser visto lá em Gênesis 5, de 1 a 26. Muitas pessoas, né, muitos críticos da Bíblia, eles não acreditam nesta narrativa, mas eu fiz alguns estudos através da ciência para saber, e é possível sim, porque no início não havia poluição, tampouco agentes patológicos causadores de doenças, né? Então, dessa maneira. Então, isso pode ter ocorrido sim. A partir do dilúvio, hoje houve mudanças geográficas, mudanças de clima, então muita coisa interferiu, mas até ali poderia sim ter acontecido de se viver muitos anos. Um estudo científico, inclusive, diz que nós antigamente sintetizávamos a vitamina C em nós mesmos. Hoje não fazemos mais isso. Então, se nós sintetizássemos a vitamina C em nós mesmos, a renovação seria nossa, por nós mesmos, externa. Hoje nós precisamos tomar vitamina C para reposição. Então, existe sim, inclusive, através de estudos científicos, esta possibilidade. Vejam bem, esta possibilidade. Mas é assim, meus amados. O que acontece, na verdade, é que na proporção que a pecaminosidade, meus irmãos, ela aumenta, muitas enfermidades físicas e emocionais, elas iam se desenvolvendo. Se desenvolver através do clima, em meio ao clima de corrupção, ao clima de violência, de agressividade, prostituição, maldades humanas. Eu estou falando aqui da ação humana, né? Tudo desrespeitava a lei do Criador, e assim Deus resolve limitar o tempo de vida do homem, né? Gênesis 6:3 diz que o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Existem estudos que dizem que esse texto tem uma relação com o tempo que duraria a criação, ou seja, até o tempo que Noé levaria para construir a arca, e Deus iria extirpar a vida no mundo. Mas são estudos, vejam bem. Ali também Deus anunciou esses 120 anos e anunciou a catástrofe universal que vinha sobre o planeta, ou seja, o dilúvio. Então, conforme Noé ia preparando a arca, ele já ia pregando para os irmãos o Cristo, que é o que nós devemos fazer, né? Desse dilúvio, meus irmãos, nós sabemos que só escaparia Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras, e os animais, conforme Deus especificar. Noé, por orientação divina, ele construiu uma arca que foi usada para esta preservação. Agora, certo é, meus amados, que a partir do dilúvio houveram, como eu disse para vocês, mudanças ecológicas, geográficas, e aí nós já conseguimos perceber e estabelecer uma curva, estudando muito também, estabelecer uma curva que ela se segue através da geração de Noé e vem até os dias atuais, os dias de hoje. Noé, ele viveu 950 anos, como nós sabemos, e a partir daí nós já percebemos
a diminuição dos anos de vida dos homens. O seu filho, Sem, viveu 602 anos. Arfaxade viveu 438, olha a linha que eu falei para vocês. Né? Peleg viveu 239, Naor viveu 148 anos. Terá, que foi o pai de Abraão, viveu 205 anos. Abraão viveu 175. Isaac 180, Jacó 147 anos. E assim, o pecado causou, né, meu irmão? Causou, mas ele vem causando esse desgaste físico, esse desgaste emocional entre nós, os homens. É desta maneira que nós vamos cometendo esta autofagia, nós mesmos nos consumimos nesse sentido, né? Então ela vem causando esse desgaste, e aí vem as doenças, vem as enfermidades, tanto físicas como psicológicas. Não podemos nos esquecer disso. Meus amados, não abandonem a psicologia, os seus psicólogos, busquem o seu socorro, busquem orientações. Nós precisamos de orientações médicas. Deus deixou a ciência aí para isso. E nós vemos que mesmo com os avanços da medicina curativa de hoje, meus irmãos, permanece aí essa idade que foi estabelecida. Inclusive, hoje permanece estabelecida pelos Salmos 90:10, que diz, né, os dias dos nossos anos são 70 anos. E se por acaso, ou por causa do vigor, chegarem aos 80 anos, já vai se tornar um enfado, né? Toda a sua força e afã, a tristeza, porque isso tudo logo passa, e assim voamos para longe, somos chamados, na verdade, é esta média de idade que nós temos mesmo. Mesmo, meus irmãos, com todos os avanços obtidos, né? Existem países que nós reparamos e sabemos que tem uma média de vida entre 30 e 40 anos, são países da África e da Ásia. Algumas pessoas, por problemas de saúde, vivem este período de idade, 30, 40, 50 anos, tem a vida mais diminuída ainda. Então nós sabemos que existem outros problemas. Mas, amados, voltando um pouco ao Monte Gerizim, lá em Deuteronômio 28, de 1 a 6, nós estudamos isso nas aulas anteriores, nós vemos promessas ricas de bênçãos ao povo, isso fica claro. Por outro lado, como nós já vimos, se o povo desobedecesse, teria sobre si maldições da parte do Senhor. Nós sabemos disso. Elas foram proferidas ali a partir do Monte Ebal, em Deuteronômio 27, de 11 a 26, ou seja, eram castigos advindos da desobediência, e traziam, ali apresentava também castigos na área da saúde. Nós temos vários textos, Deuteronômio 28, 16 a 19, 28, 1, 28, 21, 22, 27, 28 e 35 versículos, né? Deuteronômio 28 com esses versículos. E postas todas essas coisas, meus irmãos, é muita leitura que nós deveríamos fazer, mas postas essas coisas, hoje nós vivemos aqui muitos enganos. Hoje em dia o ser humano está tentando fazer de Deus o seu servo, e aí eles ensinam as pessoas erradas, te ensinam a determinar o que é que Deus deve fazer ou não. Sabe, as igrejas neopentecostais, elas apresentaram ao mundo, ou seja, o novo pentecostalismo, né, apresentou ali a teoria da prosperidade, que eu, meus amados, entendo como uma heresia. Por quê? Porque alega que o crente não pode adoecer. Por quê? A doença é do diabo. Tudo é demônio. É falta de fé, meus amados, como nós falamos no início da aula. Só que isso não tem fundamento bíblico, não tem um texto bíblico que fundamente isso. De acordo com essa teologia, o cristão tem direito à saúde e à riqueza, e assim a doença e a pobreza seriam maldições da lei.
alegam que o cristão ele deve reivindicar os seus direitos e conquistá-los ou não tem fé. E eles alegam e falam desta maneira, assim como sem exceção. Ou seja, ter uma saúde débil ou ser pobre significa falta de fé. Pregam que Isaías 53, 4 e 5 é algo absoluto, absoluto. Foi feito e acabou. E que não sendo curado pela oração é porque você está em pecado ou porque você não tem fé. O que nós podemos dizer então dessas igrejas com esses pastores que têm problemas na mão, que têm problemas de saúde, que a gente de vez em quando fica sabendo que estão no Albert Einstein, estão internados no hospital e tal, mas eles pregam isso, eles pregam que então eles não têm fé? Ou eles estão em pecado? Seria isso, eles pregam uma coisa, mas eles vivem outra? Nós precisamos, meus amados, prestar bastante atenção nisso. Olhar, aprender a enxergar aquilo que está posto aos nossos olhos. Mas vamos entender um pouco mais o que de fato a Escritura fala a respeito disso. Jesus, meus irmãos, ao morrer na cruz, ele assegura a salvação da nossa alma e do nosso espírito. Então prestem bastante atenção. Ele assegura a salvação da nossa alma e do nosso espírito. Nós precisamos entender que ele nos dá também as bênçãos como a expiação e os direitos de cura de enfermidades. Então, na nossa expiação, no sacrifício de Cristo, ele nos dá o direito à cura de enfermidades. Ocorre que salvação, meus amados, envolve imediatamente, ou seja, imediatamente naquela mesma hora, a alma e o espírito. Nós já estudamos isso. Mas quanto ao corpo, não tem o efeito imediato, é simples. Isso porque enquanto a alma e o espírito são salvos em Cristo, como nós vemos em 2 Coríntios 4,16, que diz que por causa disso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, a carne exterior, pereça, contudo, o homem interior, lá dentro, ele é renovado dia a dia. A palavra de Deus é muito clara. Então a nossa carne, ela vai perecer, ela vai estar aqui vivendo esse mundo, vivendo essa oxidação que nós falamos, vivendo todos esses problemas que nós vemos aqui. O clima muda, a gente fica gripado, você cai, se machuca, quebra uma perna, é dessa maneira. Nós precisamos entender que enquanto a alma e o espírito são salvos naquele momento em Cristo, como nós vemos lá em 2 Coríntios 4,16, nós precisamos entender que o corpo do homem, ele está aqui perecendo. O corpo, ele ainda aguarda pela redenção plena. Romanos 8,23 diz assim: e não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Meus amados, a palavra de Deus é clara, Romanos 8,23, ela é muito simples. Amados, não se iludam e nem se permitam enganar. No mundo nós teremos aflições. João 16:33. Olha o contexto, nós temos que aprender a usar o contexto da Bíblia. Paulo, meus irmãos, ele viveu doente. Ele tinha um espinho na carne, ele passou fome, nudez, sede, foi agredido. Timóteo tinha uma doença crônica. Trófimo também ficou doente, lá em 2 Timóteo 4:20. Eliseu, meus amados, meus irmãos, um homem de Deus, ele fez o dobro dos milagres de Elias. Ele adoeceu e morreu desta doença. Isso está em 2 Coríntios 13:14. Ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual ele morreu. Está escrito. Olha o contexto bíblico. Temos que aprender com tudo isso. Será que eles não tinham fé, meus irmãos? Ou será que eles estavam em pecado?
Eu não falei de Jó, vamos falar de Jó. E Jó, meus irmãos, ele foi apresentado por Deus como um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele passou por tão grandes enfermidades, tão grandes, né, enfermidades e tribulações. É difícil, meus amados irmãos. Nós precisamos aprender a entender o todo da Bíblia, a contextualização dela, como nós estamos fazendo hoje aqui. Saibam que quem vive a teologia da prosperidade, meus amados, geralmente desqualifica o livro de Jó. E assim ele faz o quê? Ele manipula a palavra de Cristo. Esta teologia tem por base a confissão positiva. O que é? A autoafirmação. É outra heresia neopentecostal que eu entendo dessa maneira, segundo a qual você tem poder nas suas palavras, você pode mandar, você determina. Nós vemos aí Augusto Cury, entre tantos outros aí que ensinam você a autoafirmação. Essa teologia, meus amados, com base na confissão positiva, não é cabida para nós. Nós somos tementes a Deus. Essa teologia diz que você é aquilo que você quiser. Se você quiser cura, você vai ter cura. Se você quiser um carro, você vai ter um carro. Se quiser casa, vai ter casa. Basta você visualizar, ter fé e declarar que aquilo vai acontecer, meus irmãos. Irmãos, não existe base bíblica para isso. Nenhum dos apóstolos usou este método ou recurso, que não é espiritual, é um recurso psicológico. Ele está pondo em você, na sua mente, coisas para te administrar. Jesus curou. E ele usou o texto de Isaías 53, lá no tanque de Betesda, lá em Mateus 8, 16 e 17, mas nós podemos prestar atenção na leitura, que nós vamos ver ali que haviam ali muitos enfermos, e Jesus curou apenas um. Meus amados, Deus é Deus, ele vai agir de acordo com aquilo que ele vê a necessidade de agir, ele vai fazer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós devemos ter, é desta maneira. Ele vai agir de acordo com a sua, com o seu poder, porque ele é soberano, então ele vai fazer aquilo que aprouver a ele. Nós precisamos considerar os desígnios de Deus para cada um de nós e a soberania divina sempre. Como nós já dissemos, meus irmãos, muitos homens e mulheres gigantes na fé, eles adoeceram e passaram ao Senhor, morreram. Portanto, meus amados, o crente, por mais sincero que ele seja, ou por mais santos, como vocês queiram pensar ou imaginar, ele está sujeito à consequência do pecado, como nós narramos nessa aula de hoje. E a consequência de tudo que está acontecendo no mundo aí. Não se esqueça aquilo que Paulo diz lá em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos nos tratar, nós precisamos cuidar de nós. Não, você não precisa ir no médico, não, Deus te basta. Basta, mas as orientações dele não são essas. As orientações dele é que nós temos que buscar socorro. As orientações dele é que ele deixou a ciência. E ele tem um plano de saúde para nós. Deus tem um plano de saúde divino, que é o terceiro assunto que nós vamos entrar nele agora. Jesus cura. Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E nós podemos falar aqui, já de cara, sobre a unção com azeite, né, que ela se aplica somente aos enfermos. Muitas vezes, em algumas igrejas, a gente vê que as pessoas vão procurar, unge meu carro que eu comprei, unge a minha casa, unge esse paletó, usa esse terno. Não. A unção com azeite é para enfermos. Apenas para enfermos. Já aprendam isso. Os apóstolos faziam isso. Marcos 6,13 diz assim que eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. Então nós precisamos nos ater a isso. Isso deve ser feito pelos presbíteros, meus amados, ou seja, pelo ministério pastoral. Pelo ministério pastoral.
Se o pastor não vai poder te ungir, você quer ser ungido, o presbítero não está lá para te ungir, você quer ser ungido, vai ser um diácono, ele vai te ungir. É um ministério pastoral, meus amados. E que fique bem claro para você que o azeite, ele é apenas o ponto de contato. O azeite, ele não é curativo, ele é o ponto de contato. O ser humano necessita se ver tocado, então ele é tocado com o azeite. É colocado o azeite, ele é tocado, então ele vai ser apenas o elo de ligação entre o pastor e ele, é o azeite. Agora, a oração da fé é ela quem vai salvar o doente. É a oração da fé. Irmãos, nós sabemos que Deus, ele nos sara. Isso fica muito claro em Êxodo 15. Leiam Êxodo 15. Nós devemos viver aquilo que é ensinado por ele. Ou seja, se ouvirdes a voz de Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se inclinando seus ouvidos aos seus mandamentos, se guardares todos os seus estatutos, nós não podemos esquecer que essa promessa que foi feita, ela foi feita para Israel, só que certamente também cabe a nós aprendemos isso nas aulas anteriores, coube para Israel, mas cabe também para nós. Isso se trata, meus amados, de ação sobre a causa da doença, sobre a causa. Então tudo isso que nós falamos é ação sobre a causa da doença e não de seus sintomas, Você está com dor de cabeça? Sim. Você quer que a dor de cabeça pare? Quero. O que você vai ter que fazer? Sarar a causa, porque senão a dor de cabeça vai permanecer. Então, essa ação que é feita pelos presbíteros, essa oração, ela está sendo feita para tratar a causa do seu problema, e não simplesmente os sintomas, meus irmãos. Entendam que ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo é o suficiente para te trazer base para tudo isso, porque as suas promessas são o resultado da obediência do crente. Isso está em Deuteronômio 28, 1 e 2. Todas as suas promessas, o ouvir a voz de Deus é que vai trazer esse resultado para nós, desde que nós o obedeçamos. E hoje também, com certeza, meus amados, para os nossos dias aqui, a obediência a Deus nos beneficia e coloca a nossa mente em sintonia com o Espírito Santo, o que nos traz equilíbrio emocional, que tem como consequência a saúde mental. A relação com Deus, meus amados, ela traz para nós um equilíbrio emocional, renovar a nossa mente. Meu Deus, é dessa maneira que nós temos que entender. Nós precisamos colocar a nossa mente, meus amados, em sintonia com o Espírito Santo, que nos traz esse equilíbrio emocional. Isso não quer dizer que você não deve procurar socorro humano. Nós precisamos sim da medicina em geral. Precisamos também, meus amados, como servos de Deus, termos boas práticas e condutas. Isso é importantíssimo de nós mencionarmos aqui. Ok? Essas práticas e condutas, elas nos livram de muitos males. Os evangelhos, eles nos revelam que Jesus, ao andar pela terra, ele curou muitas pessoas e ele não mudou, ele continua curando. Hebreus 13, 8 deixa muito claro isso. Mas você evitar bebida, evitar cigarro, evitar excessos alimentares, ter comunhão familiar e social, exercitar o seu organismo, o seu corpo físico, ter uma noite boa de sono, isso tudo ajuda muito e são conselhos divinos para os seus filhos. Deus, ele nos quer bem. Nós devemos viver os milagres de Deus? Devemos viver os milagres de Deus, mas nós devemos também buscar, através de nossos atos e nossas ações, nos ajudar. Nós não podemos ficar somente parados esperando. Isso tudo, meus amados, para acrescentar mais ainda, uma coisa que traz uma saúde mental fora do normal é a leitura da palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Isso nos traz paz.
Salmo 55, 22 diz o quê? Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Então nós temos que ler e aprender a palavra de Deus. Isso nos cura. Esta é uma farmácia de Deus. Ler a Escritura, medite sobre ela, absorva, guarde ela no seu coração, praticando ipsis literi. E ensinando também, e praticando, e vivendo tudo o que foi ensinado para você. Este é o melhor remédio para que você se deleite no Senhor. Você tem que aprender a entregar tudo nas mãos de Deus com muita fé, mas você não tem que parar também, você tem que agir, você tem que atuar, você tem que evitar de se causar problemas. Muitos dos nossos problemas são causados por nós mesmos, por nossa, como é que eu vou dizer para vocês, pelo nosso desvelo e pelo nosso descuido para conosco mesmo. Nós temos que aprender, meus amados, a guardar sempre os mandamentos de Deus, os seus juízos, e nós temos que... Bom, voltando ao corpo, meus amados, ele é, na verdade, algo maravilhoso, diferente do que algumas pessoas acham, né? Muitas pessoas acham que é só carne, e que para nós nada se aproveita dele. É um corpo imprestável. Na verdade, nós temos que entender que imprestável é a natureza carnal herdada de Adão, e não esse corpo. O corpo é muito mais do que carne. O corpo é o templo do Espírito Santo. Não se esqueçam, 1 Coríntios 6,19. Será que nós não sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo está em nós, então ele habita dentro deste corpo. Nós somos santos, somos salvos, então ele habita aqui. E ele é proveniente de Deus. Nós não somos de nós mesmos, meus amados. Nós precisamos entender isso. Ele é tão importante que haverá de ressuscitar este corpo aqui, meus amados. Ele haverá de ressuscitar. E ele vai se reunir, sim, com o nosso espírito e com a nossa alma no céu. E aí ele vai formar aquele corpo glorioso que adentrará nas mansões celestiais. Leiam 1 Coríntios 15, vocês vão entender muito a respeito disso. Nós cremos sim, não tenham dúvida disso, nós cremos sim na cura divina e devemos orar e buscar a Deus. Nós devemos, buscando a Deus, pedir a interferência de nossos ministérios, do nosso ministério, dos nossos pastores. Nós precisamos aprender a ter cada vez mais fé, uma fé verdadeira, e fazer sempre a nossa parte, tanto espiritualmente como fisicamente. E assim, obtendo a cura ou não, meus amados, jamais se esqueça, nada pode nos separar do amor de Deus. Já leram esse texto? Romanos 8, 37 a 39. Nós podemos, sim, morrer com uma doença. Nós vimos, muitos heróis da fé morreram. Mas nós devemos morrer sabendo que Ele nos salvou, que Ele nos salva. Então nós precisamos entender, nós temos que crer na cura divina, temos que buscar, nós temos que orar por ela, mas nós temos que entender que nós não podemos ter desvelo com o nosso corpo, nós precisamos cuidar dele, nós precisamos buscar. A ciência, ela está aí, Deus deixou ela aí. Nós não precisamos, meus amados, ser curados para que se ateste a nossa salvação, mas jamais se esqueçam que nós precisamos orar continuamente também para obter esta cura divina. Nós precisamos, sim, orar e lutar para minimizar o nosso sofrimento. Mas se Deus não nos curar, nós não podemos esquecer. Tem até um louvor que diz isso, né? Se Ele não nos curar, Ele continua sendo Deus. Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Aprendam isso, entendam isso, meus amados. O que precisamos é crer, orar, buscar, pedir, clamar por intercessores, nossos pastores, nossos irmãos, nossos amigos, e perseverar nessa luta até que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida, que pode ser a cura ou pode não ser a cura. O que você não pode é entender que tudo é demônio, que você não tem fé, que você tem que determinar que você está doente porque você é fraco de fé. Não é assim.
Se nós lermos com bastante atenção o texto de Isaías 53, eu gosto muito dele, nós vamos perceber que não há dor física ou tribulação espiritual, angústia de alma, sofrimento, enfermidade, fraqueza, que nós enfrentaremos na nossa mortalidade, que o Salvador não vivenciou antes de nós ali na cruz. Num momento de fraqueza, meus irmãos, nós podemos até exclamar: ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém entende. Mas Deus sabe, Ele passou por isso, Ele entende perfeitamente. Ele sentiu e suportou os fardos de cada um de nós naquela cruz, Isaías 53. E nós, por causa do seu infinito e eterno sacrifício, tá? Porque Ele tem uma perfeita empatia e Ele pode estender a nós o seu braço de misericórdia. Então nós, meus amados irmãos, podemos ser sim auxiliados por Ele. Ele pode nos tocar, Ele pode nos socorrer, Ele pode nos curar, Ele pode fortalecer a cada momento difícil que nós passamos. É desta maneira, nós precisamos entender muito bem esses textos e aprender a entender esse tipo de relação com Deus. E quando nós formos aprender as coisas, não aprender pelo que nós vemos na televisão e nem vibrar pelo que muitas pessoas nos falam, mas ir atrás dos textos. Amém? Na nossa próxima aula nós estaremos falando sobre a promessa de um coração novo, uma aula maravilhosa, eu já deixei ela preparada aqui e nós estaremos falando sobre isso. Espero que vocês participem. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor.